Então, nesta noite, eu quero falar sobre o nosso envolvimento na guerra espiritual. Posso ouvir amém? Diga comigo, o nosso envolvimento na guerra espiritual. Amém. Deixa eu falar para vocês que todo aquele que é cristão, ele precisa possuir o conhecimento, não só o conhecimento, ter entendimento sobre o seu envolvimento na batalha espiritual. Mas o que é isso, batalha espiritual? Esse nome batalha significa guerra. Guerra espiritual. Mas a pergunta é, será que todos os cristãos têm noção sobre esta guerra? Essa é a grande pergunta. Todos os cristãos têm a noção sobre esta guerra, que é guerra espiritual? Não, não são todos. E a pergunta que eu faço é a seguinte: para aqueles que não têm ideia, não têm consciência sobre isto, que tipo de vida eles levam? Essa é a grande pergunta. Na verdade, essas pessoas vivem na normalização de tudo. Para eles, não existe qualquer coisa que lhes opõe. Isto porque eles não sabem verdadeiramente de que lado eles estão. Se você estiver do lado oposto da luz, o que vai acontecer? Você saberá realmente o que é trevas. Você nunca vai saber o bem sem você conhecer o mal. Se você quer reagir ao mal porque você conhece o bem. Então, quando uma pessoa não sabe realmente de que lado está, para dizer que tudo está normalizado. Você não tem que se defender de alguma coisa, ou você não tem que atacar alguma coisa. Você não tem que atacar nem se defender, porque tudo está normalizado. Isso é para pessoas que não têm consciência sobre batalha espiritual. Pessoas que não têm consciência sobre guerra espiritual. Posso ouvir amém na igreja? Você está aqui nesta noite? Pessoas que não têm consciência sobre guerra espiritual. Agora, para aqueles que sabem muito bem, que estão informados e que têm consciência, que possuem entendimento sobre batalha espiritual, essas são as pessoas mais preparadas neste mundo. São pessoas muito bem preparadas. Eles entendem realmente o que significa guerrear. Eles sabem o que devem atacar, eles sabem de que, mais ou menos, aliás, eles sabem o que devem atacar, eles sabem que devem se defender. Eles sabem como se defender, eles sabem como atacar. Então, essa é a diferença desses dois tipos de pessoas. Pessoas que não têm noção sobre guerra espiritual, pessoas que têm noção sobre guerra espiritual. Então, guerra espiritual, na verdade, é tão real. No mundo espiritual, a guerra é tão real. Na verdade, ela é travada numa dimensão, preste atenção. A guerra é travada numa dimensão e depois disso, ela passa para a esfera física. Para dizer que todo o mal que você está a ver hoje no mundo, ela já vem programada numa dimensão espiritual. Então, o que nós conseguimos ver é tudo aquilo que é projetado no mundo espiritual, que é numa dimensão espiritual. É por isso que é chamado de batalha espiritual, guerra espiritual. Essa guerra espiritual é uma guerra entre a luz e as trevas. É uma guerra entre a verdade e a mentira. É uma guerra entre coisas boas e coisas más. Eu disse, toda esta guerra, ela acontece na dimensão espiritual. E depois passa para a esfera física. O que nós vemos, o mal todo que nós conseguimos ver no mundo hoje, ela já vem desta dimensão física, que é o mundo espiritual. Então, essa guerra é tão real. Agora, a outra coisa importante para compreender é o seguinte:
O que nós temos a ver com esta guerra? Essa é a grande pergunta. Se você ler cuidadosamente a Bíblia, o alvo dessas guerras todas são as pessoas. O alvo dessas guerras todas são as pessoas. Por exemplo, Deus, presta atenção, Deus não pode fazer nada sem as pessoas. Deus não pode fazer nada sem as pessoas. Ele criou os seres humanos com um propósito. E fazer dos seres humanos um lugar da sua própria habitação. E fazer dos seres humanos pessoas que seriam instrumentos de adoração e para cumprir com seus propósitos aqui na terra. Da maneira que eu e você fomos criados, é incrível. Os seres humanos têm uma estrutura tão inteligente. Mas Deus colocou a liberdade para escolher. Por quê? Eu e você não poderíamos ser robôs para sermos usados através de remoto. Não. Eu e você temos decisões por tomar. Nós temos que tomar decisões. Isso é livre-arbítrio, para dizer o seguinte: você tem toda a liberdade para escolher o que você queira. Isso é que faz do ser humano pessoas com decisões próprias para escolher o que querem na vida. Deus fez isso exatamente para aprendermos a escolher, a obedecer a Ele e adorar a Ele. É através de escolhas que você obedece, é através de escolhas que você adora este Deus. É através de escolhas que você vive para este Deus. Então Deus não faz nada sem pessoas. Aonde? No mundo. Deus não pode de maneira nenhuma fazer nada no mundo sem as pessoas. Os seus planos foram criados e determinados por Ele mesmo. E ao criar os seres humanos, Ele mesmo determinou que esses seres humanos fossem seres que o adorassem e que aprendessem a obedecer a Ele como Senhor e Rei. Mas o outro lado nós temos poder das trevas. E os poderes das trevas também, presta atenção, os poderes das trevas, elas não podem exercer qualquer atividade aqui no mundo sem corpos. Não pode exercer qualquer atividade aqui no mundo sem corpos. Demônios sem corpos não podem exercer qualquer atividade. Então, essas duas forças, o alvo são as pessoas. É por isso que Jesus veio para morrer pela humanidade. Satanás veio para roubar, matar, destruir. Destruir o quê? Roubar o quê? Roubar quem? Destruir quem? Matar quem? A humanidade. Então você pode notar que essas duas forças, elas se opõem umas às outras. Mas na verdade, quando falamos dos poderes espirituais, temos que ter consciência que existem duas forças, existe uma guerra. Agora, eu só quero que vocês entendam, porque eu vou falar para vocês por quê, onde é que nós entramos nisso. E você vai aprender uma coisa, o que Paulo escreveu. Ele despertou a igreja para compreender exatamente o que significa a nossa responsabilidade nessa batalha espiritual. Mas antes eu quero que vocês entendam onde é que nós entramos nesta guerra. Agora, estuda a Bíblia e entenda isso. Quando os seres humanos, aliás, quando Adão e Eva foram criados, o que aconteceu? Satanás tentou a eles, por causa da desobediência, desobedeceram de uma forma voluntária. Diz a Bíblia, eles caíram, eles falharam, eles pecaram. Você pode ver aqui uma força maligna, preste atenção, que atacou Adão e Eva. E o que a Bíblia nos ensina aqui? Adão e Eva foram derrotados. Agora eu quero que vocês entendam isso. O que Deus deu a Adão depois de ele ser criado?
Deus deu a Adão autoridade. Autoridade e domínio. Além de autoridade e domínio, Deus deu uma lei a Adão. Eu quero que vocês entendam essas duas coisas: autoridade, domínio e a lei. Posicionalmente, Adão, ele era uma pessoa de autoridade e domínio. Mas Deus não deu simplesmente autoridade e domínio, Deus deu uma lei para eles. Autoridade e domínio, sem dúvida nenhuma, lhes foi dado para que o inimigo, preste atenção, para que o inimigo não exercesse o poder sobre eles. Eu quero que vocês entendam muito bem sobre isto. A autoridade e domínio lhes foi dado para que o inimigo não exercesse poder sobre eles. Porque a autoridade e domínio tem a ver com o poder. Satanás, antes de ser Satanás, era um anjo. O seu nome era Lúcifer. Esse anjo assistia à presença de Deus. Este anjo aqui foi o único anjo ungido. Essa palavra ungido significa designado para um propósito. Muitos teólogos acreditam que Lúcifer, ele tinha autoridade, tinha domínio. Por quê? Ele liderava um grupo de anjos. E alguns teólogos acreditam que o mundo pré-adâmico, escuta isso, o mundo pré-adâmico, o que quer dizer com isso? O mundo antes da existência dos seres humanos, antes da existência de Adão e Eva, o mundo já existia. Se você estudar o tempo bíblico, se você estudar sobre os tempos bíblicos do livro de Gênesis, desde a história de recriação, Gênesis capítulo 1 e 2, até agora, o que nós aprendemos sobre o tempo é que o mundo tem 6.000 anos. 6.000 anos. Desde Adão até o dilúvio de Noé, 2.000 anos. Desde Noé até Cristo, 2.000 anos. De Cristo até nós, 2.000 anos. 6.000 anos. Mas se você começar a estudar realmente a Bíblia, você vai compreender que o mundo já existia antes de Adão e Eva serem criados. É chamado do mundo pré-adâmico. A pergunta é, quem eram os seres que habitavam no mundo antes do ser humano serem criados? E acredita-se que o mundo foi habitado primeiramente pelos anjos sob a liderança de Lúcifer. Ele tinha autoridade, ele tinha domínio, ele era líder. Ele liderava os anjos no mundo pré-adâmico. Mas a Bíblia diz, o orgulho subiu no seu coração. Em outra palavra, ele se orgulhou e queria ser igual a Deus. Mas por que ele queria ser igual a Deus? É por causa desta autoridade e domínio que ele havia recebido. Lembra-se? Ele liderou os anjos, que são seres espirituais, no mundo pré-adâmico. E quando ele decidiu se orgulhar, ser igual a Deus, o que aconteceu? Ele caiu no pecado. É dali onde a sua iniquidade foi formada. Sabe o que Deus fez? Deus os expulsou. Na verdade, de lado seu, Deus o lançou na terra. Agora presta atenção. Se ele dominava, aliás, ele tinha autoridade e domínio e liderava um grupo de anjos que são seres espirituais. E como é que ele foi lançado? Na verdade, o céu
é o lugar de todas as decisões. Posso ouvir um amém, igreja? É de lá onde ele foi projetado, tirado do céu, para sempre, e nunca mais ter acesso aos seus. E ele foi expulso. Quando ele foi expulso, na verdade, Deus fez com que esse ser, que era o único anjo ungido, designado para certo tipo de ofício, perdesse todo o seu brilho. Na verdade, Lúcifer se tornou Satanás e ele se tornou o anjo mais feio. Mais feio. Se tornou um ser espiritual feio. Para dizer o seguinte, na expulsão dele, de forma como Deus o condenou, ele foi transformado em um bicho mais feio que existe no mundo. E ele se tornou Satanás. Essa palavra Satanás significa inimigo de Deus. Então, por que eu quero que vocês entendam isso? É que Deus quer nos exatamente ajudar, né, sobre onde nós entramos nesta batalha. E de acordo com a palavra de Deus, a expulsão de Lúcifer, e depois se tornou Satanás, Deus o venceu para sempre. Preste atenção. Deus o venceu para sempre. Para dizer o seguinte, hoje, preste atenção, hoje, o diabo não tem qualquer domínio. Aquela autoridade que ele foi dado, sem dúvida nenhuma, ele foi arrancado. Vamos falar de várias dispensações, desde a queda de Adão e Eva até a dispensação da igreja, que começou com o dia de Pentecostes e os discípulos que foram chamados para serem apóstolos começaram a pregar. Aí nasceu a igreja e começou a dispensação da igreja, que é o tempo da igreja. Que na verdade, para começar a igreja, Jesus veio e morreu na cruz. Mas a pergunta é, depois de Satanás ser expulso do céu, caiu aqui na terra, Jesus teve que vir, mas para quê? Porque na verdade os seres humanos não tinham ainda sido redimidos ou libertos. Primeiro, a ofensa de Adão e Eva, que trouxe a condenação, tinha que ser tratado. Então Jesus, ao morrer, ele tinha que reconciliar o homem com Deus. Para dizer o seguinte, através do pecado de Adão e Eva, toda a raça humana caiu. Eles ficaram deprovados. Herdaram uma natureza corrupta, que é a inclinação para o mal. E o diabo dominava sobre as suas vidas. E o pecado, na verdade, já dava legalidade ao diabo. Você já imaginou isso? O pecado já dava legalidade ao diabo. O diabo tinha legalidade. Agora, só para ajudar vocês a entender, quando Jesus começou com seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. O que a Bíblia diz? Que ele foi tentado. Por 3 vezes Jesus foi tentado. Assim como Adão também foi tentado de 3 formas, Jesus também foi tentado pela mesma forma. Mas uma das coisas que o diabo disse foi o seguinte: olha só para as riquezas e a glória deste mundo. Está a falar para Jesus, que criou todas as coisas. O diabo sabia muito bem que todas as coisas aqui no mundo foram criadas por Jesus. Mas olha só que o diabo, o tipo de ousadia que ele teve. Isso chama-se de espírito de engano. Olha só, para essa toda glória do mundo. Você não precisa disso, Jesus? Dobre um joelho para mim, ajoelha para mim. Eu te darei, porque a mim me foi entregue. Vem na palavra de Deus que todas essas coisas foram entregues ao diabo. Mas entregue como? Quando Adão e Eva, eles pecaram, sem dúvida nenhuma, eles entregaram todas as coisas sobre o domínio satânico, domínio maligno. Então, para dizer que o diabo, ele tinha uma certa legalidade,
por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Tinha toda a legalidade. E o ser humano, por causa da deprovação, ele estava, na verdade, no cativeiro da escravidão do pecado. Aquele anjo que pecou, que foi expulso, se tornou Satanás, por todo esse tempo, ele tinha domínio, ele tinha autoridade e domínio sobre as pessoas. Mas usando o quê? Usando a mentira. Jesus, quando veio, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Primeiramente, ele tinha que tratar o problema dessa separação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a Bíblia, Romanos 3, 23. Então o que Jesus veio fazer era de reconciliar o homem e Deus. Mas por que reconciliar o homem com Deus? Na queda de Adão e Eva, a glória de Deus se apartou sobre eles. Eles ficaram sem glória. A deprovação entrou neles. A corrupção da natureza apresentou para o homem a grande fraqueza e a doença que se chama de pecado. E de maneira nenhuma o homem poderia passar a ter autoridade e domínio de volta para eles sem que fossem primeiro redimidos. Então, durante a morte, aliás, segundo a Bíblia, quando Jesus morreu, o tempo entre a morte e a ressurreição, Jesus desceu para partes mais baixas do inferno. E dali, o que ele fez? Satanás e os demônios estavam lá. O que Jesus fez? Entrou a parte mais baixa do inferno. A pergunta é, o que Jesus foi fazer lá? Jesus foi para lá para arrancar as chaves, presta atenção, as chaves da morte e do inferno que estavam com quem? Com o diabo. Mas a pergunta é, que tipo de chave era essa? Deixa eu falar para vocês. Autoridade e poder, como eu disse, é uma coisa, mas a lei era uma outra coisa. Deus deu a Adão essas duas coisas. Autoridade, poder e a lei sobre eles. Autoridade e poder foi-lhes dado por Deus para que o inimigo não tivesse qualquer poder sobre eles. Adão ficou no jardim do Éden num tempo que se chama de dispensação, que talvez durou 100 a 100 tal anos no jardim do Éden. Mas o diabo não tinha poder para tocá-los. O diabo não tinha poder nem para feri-los. Deixa eu falar para vocês, sabe por causa de quê? A autoridade e domínio que eles tinham. Agora, como é que o diabo entrou? Entrou com a mentira. Qual foi a maior falha de Adão? A falha de Adão e Eva. Qual foi a pior falha deles? Foi de não usar a lei que receberam para se protegerem, para se defenderem. Não sei se está entendendo? E foi através dessa falha que o diabo começou a ter domínio e poder sobre eles. Começou a ter domínio sobre os seus corpos. Mas o diabo já estava lá. Eles viveram lá, dentro de uma dispensação, eu posso acreditar que poderia durar um século ou mais. Mas nós nunca ouvimos falar que aquele Satanás, ou Lúcifer, bom, é Satanás, que feriu a eles, que feriu os seus corpos, que feriu as suas vidas. Não. Sabe por causa de quê? Domínio e poder. Mas o diabo que trouxe, eles não tinham poder sobre Adão e Eva, mas o que o diabo trouxe? A mentira. Eles quebraram a lei. Depois da desobediência, o diabo começou a ter poder sobre os seus corpos. Agora, quando Jesus veio, ao morrer por nós, a primeira coisa que deveria ser tratada é a reconciliação entre nós e Deus. É por isso que diz a Bíblia que Jesus nos reconciliou com Deus. Mas por quê?
Se você ler a Bíblia, no livro de Colossenses, vamos ler, por favor. Eu não quero perder o fio do conhecimento que Deus está colocando dentro de mim nesta noite. Colossenses capítulo 2, no versículo 15. Vocês estão entendendo, amados? Isso é uma verdadeira escola para trazer verdades muito profundas e despertar guerreiros em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Colossenses capítulo 2, no versículo 15. Se você trouxe a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, por favor. Colossenses 2, no versículo 15. Diz assim a Bíblia. E foi na cruz que Cristo se livrou, do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou, veja só, ele humilhou estes poderes publicamente, levando os prisioneiros do seu desfile de vitória. Porque que ninguém faça para que vocês, portanto, que ninguém faça para que vocês alguma coisa nesta tradução, mas vou ler. Porque ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, qualquer coisa, mas vou ler, é mais no versículo 15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais, e ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Diz a Bíblia que Jesus foi às partes mais baixas do inferno. Ok. Exatamente, está aqui nesta versão. Vamos olhar todos aqui para a tela, por favor. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Quando Jesus morreu, entre a sua morte e a ressurreição, nesses 3 dias, ele foi à parte mais baixa do inferno. Mas a pergunta é, o que foi fazer? Essa aqui é a pergunta. O que Jesus foi fazer lá? As partes mais baixas do inferno, estamos a falar de lugares onde Satanás, sem dúvida nenhuma, colocou o seu próprio trono. Lugares onde Satanás colocou o seu domínio, era uma esfera, estava lá com os demônios. Jesus entrou naquele lugar, diz a Bíblia, o diabo foi despido publicamente. Preste atenção, foi despido publicamente. E sem dúvida nenhuma, o que Jesus fez naquele lugar? Ele arrancou as chaves ao diabo. Ele arrancou as chaves. Mas a pergunta é, que chaves? Eram chaves assim como da sua casa? Ou chaves do seu carro? Não. Essa palavra chaves significa autoridade e domínio. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu as chaves. Isso tudo tem a ver com o poder. Deus deu o poder. Agora, Satanás arrancou isso. Ele disse para Jesus, adora-me, te dou todos os reinos do mundo, porque a mim me foi entregue. Ele pensou que tinha domínio sobre Jesus. Então Jesus, ao morrer, ele entrou, pegou as chaves, tirou-lhe o domínio. Mas como é que o diabo foi arrancado do domínio? Como? Lembra que através do pecado, o diabo tinha legalidade sobre as pessoas. E por Jesus ter reconciliado o homem e Deus, a autoridade tinha que ser arrancada das mãos do diabo para voltarem outra vez para aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, que é o poder e a autoridade. Se você ler a Bíblia, o que Jesus disse para Pedro? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus disse assim, eis que te dou as chaves do quê? Do reino dos céus. O que você vai abrir será aberto, o que vai fechar vai ser fechado. Isso significa autoridade e domínio. Então, as chaves foram arrancadas a Satanás e passadas para a igreja. Depois da ressurreição de Jesus, o que Jesus fez? Passou a autoridade para a igreja. Posso ouvir amém?
passou a autoridade para a igreja. Por que eu estou a falar isso? Porque eu fiz uma pergunta. Onde que nós entramos nesta guerra? O nosso envolvimento na batalha espiritual. Onde é que nós entramos? Essa que é a grande pergunta. Voltar um pouco para trás. Satanás foi expulso do céu, ele já não luta contra Deus. Jesus morreu na cruz, preste atenção. Satanás já não luta mais contra Jesus, porque Jesus o derrotou através da sua morte na cruz. A igreja reconciliada, ou o povo reconciliado com Deus, isto é, nós nos tornamos a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Agora, a autoridade nos foi dado. Autoridade e domínio nos foi dado. Mas por quê? Para que o diabo não tenha poder sobre você. Posso ouvir amém? Agora, vou voltar para trás, só para ajudar vocês a entender. Adão e Eva viveram no Jardim do Éden aproximadamente 1 século ou mais. E Satanás nunca tocou os seus corpos. Nunca. Porque esses tinham autoridade, tinham poder, nunca tocou. Mas como é que o diabo conseguiu? Através de mentira. A falha de Adão e Eva foi exatamente na desobediência da lei. Eu quero que vocês saibam. Eu fiz uma pergunta ainda hoje, quando estava a preparar essa mensagem. O nosso envolvimento na batalha espiritual. Onde é que nós entramos? Ok, se Deus expulsou Satanás no céu, ele já não luta mais contra Deus. Se Jesus o derrotou na cruz, não luta mais contra Jesus. A guerra hoje é com quem? Na verdade, a guerra que ficou aqui é entre a igreja e os poderes das trevas. Eu quero que vocês entendam isso. É entre a igreja e poder das trevas. O que Deus fez? Deus pegou a igreja e armou a igreja. A igreja foi armada. Quer dizer, Deus armou a igreja. Se você ler a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10, diz a Bíblia: meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz assim: nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra poderes de maldade nos lugares celestiais, contra principados e potestades. São poderes do mal, causador do mal. Paulo escreve e fala sobre isso para a igreja de Efésio. Mas tá bom, nós estamos envolvidos nesta guerra. Como? É que a igreja, ela foi armada, a igreja recebeu, em outras palavras, armaduras de Deus, porque eu quero que vocês entendam que a guerra espiritual é algo real. Deus precisa de você, o diabo precisa de você, mas é tua escolha decidir de que lado você deve estar. Deus é dono de todas as coisas. Ele tem uma eternidade preparada. O céu, o lugar de alegria e paz, o lugar de descanso. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E você foi criado com livre-arbítrio para dizer o seguinte: você tem decisões próprias, você não é um robô, você não pode de maneira nenhuma ser comandado, você tem vontades próprias. E por isso, além de autoridade e poder, Deus colocou leis. Mas por que as leis? As leis, na verdade, elas revelam a perfeita vontade de Deus. As leis são os princípios que devem nos direcionar. Se você quer fazer escolhas na vida, estuda a palavra de Deus, procura saber quais são as leis de Deus para você caminhar com Deus. É isso que você precisa. Adão recebeu esse tipo de leis, mas pela vontade própria, de uma forma voluntária, ele desobedeceu. Ele desobedeceu a Deus, eles caíram. E hoje, deixa eu falar para vocês, quando falamos sobre o nosso envolvimento na guerra espiritual, como eu disse, o diabo já não luta contra Deus, já não luta contra Jesus, mas a guerra é entre a igreja e os poderes malignos. E o que Deus fez? Deus investiu sobre a sua igreja, armando a própria igreja. Agora escuta, através da reconciliação, a autoridade que Adão e Eva perderam, ela foi dada à igreja. E hoje eu digo a mesma coisa. Todos nós temos autoridade, temos poder e autoridade. Eu quero falar isso com toda segurança.
o diabo não pode tocar o seu corpo, o diabo não pode tocar a sua vida, porque você, posicionalmente, você foi colocado por Deus como uma pessoa de autoridade e poder. Ele não tem poder para tocar você. Eu estava a pensar hoje, se Jesus venceu o diabo, amém? Se Jesus venceu o diabo, por que nós temos que lutar com ele? Se Jesus venceu o diabo, por que nós temos que lutar com ele? Por que a Bíblia diz que nós fomos alistados para a guerra? Que nós fomos sim alistados para guerrear. Se Jesus venceu o diabo, por que nós temos que lutar com ele? Deixa eu falar para vocês. Eu aprendi uma coisa hoje que nunca tinha de maneira nenhuma aprendido na vida. Mas hoje aprendi com Deus exatamente sobre isso. Se Jesus venceu o diabo, por que nós temos que lutar com ele? E se Jesus venceu, por que a Bíblia diz que nós temos que lutar com ele? O que realmente Jesus venceu através da cruz? Eu disse, a primeira coisa, Jesus tratou com o problema da separação. Ele trouxe reconciliação entre nós e Deus. Isso é que nos torna, na verdade, pessoas com autoridade restituída. Em outra palavra, Deus entregou à igreja esta autoridade. É por causa da reconciliação. É através da reconciliação que nós acabamos tendo direito da herança divina sobre as nossas vidas. Deus nos fez filhos. Nós somos filhos. É através da reconciliação. É através da reconciliação que o domínio e a autoridade nos foi entregue. É exatamente por causa disso. Essa autoridade. Jesus quebrou toda a legalidade que o diabo tinha sobre as nossas vidas através da cruz. Para dizer o seguinte, o diabo não tem qualquer legalidade, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas não se esqueça, ele quebrou o poder que o Satanás tinha sobre eu e você. E nós temos essa autoridade, nós temos esse domínio, mas ele nunca deixou de nos dar leis e princípios. Se o diabo hoje perdeu toda a legalidade sobre a sua vida, para dizer o seguinte, ele não tem poder para tocar a você, a não ser que você quebre um princípio para ele ter poder sobre a sua vida. A única coisa que o diabo tem hoje, ele não tem poder sobre mim, nem sobre você. Mas a única coisa que o diabo ainda continua a ter hoje, é a mentira, é a desinformação, é tudo que está contra a verdade. Se você ler a Bíblia, nesta guerra espiritual, uma das coisas que nós temos que aprender, queridos irmãos, é sobre a nossa atitude perante todo o mal. Que tipo de atitude eu e você temos perante todo o mal? Porque Jesus quebrou o poder que o diabo tinha sobre nós. Vamos voltar para trás e lembrar, na dispensação em que Adão e Eva viveram, o diabo nunca feriu os seus corpos, mas estava lá. Por que o diabo não conseguia fazer isso? Irmãos, posicionalmente as pessoas tinham autoridade e poder. Satanás nunca feriu a eles durante o tempo que Adão e Eva viveram no jardim do Éden antes do pecado. Só depois deles pecarem que o diabo feriu os seus corpos. Olha só, o mal começou a entrar, o ódio começou a entrar, a inveja começou a entrar. É por isso que Caim matou seu irmão mais velho e o pecado começou a reinar e trazer todo tipo de mal sobre a vida das pessoas. Mas isso tudo só por causa de desobediência. Foi por causa aliás, tudo isso por causa de desobediência. Por uma só porta o mal entrou. Desobediência. Hoje eu digo a mesma coisa. Por que temos que lutar contra Satanás? Ele poder sobre nós não tem. Mas temos que ter cuidado com as mentiras do diabo. Temos que ter cuidado com a astúcia do diabo. Eu tenho dito o seguinte. Se o poder que Satanás tinha sobre nós, ele já não tem. Mas o que lhe resta depois de ser derrotado através da morte de Jesus na cruz? É o engano. É o engano. Aí voltamos de novo a olhar para o cenário que aconteceu no jardim do Éden. Ele não tinha poderes para ferir Adão e Eva, mas ele usou o engano para poder entrar nas suas vidas.
eu e você somos responsáveis de viver e vigiarmos diante de Deus. E vigiarmos todos os dias. O que a Bíblia diz? O diabo brama como um leão, procurar a quem ele quer devorar. Mas, é por isso que quando nós estudamos sobre guerra espiritual, existe muita coisa que um cristão deve aprender. A partir da proteção da sua mente, atitudes para vigiar, a partir do uso das armaduras de Deus, a oração, a verdade, a certeza da salvação, o escudo da fé, a pregação do evangelho, tudo isso deve ser posto em uso para nossa vitória diária em nome de Jesus. Satanás só pode ferir o seu corpo se você quebrar alguma lei e fazer com que isso seja uma porta de entrada para a sua vida. É por isso que todos os problemas que as pessoas enfrentam hoje têm sempre uma causa. Mas a pergunta é, por que isso acontece? Você vai ver que vem sempre de uma escolha, vem sempre de uma escolha. As pessoas começam a tomar algumas decisões, elas não sabem o que isso pode causar nas suas vidas. Satanás não tem poder sobre você, a não ser que você mesmo cometa certos tipos de erro para que ele tenha influência sobre a sua vida. É por isso na Bíblia vem sempre aquela palavra quem crer. Essa palavra quem crer será salvo. Para quem crer nada é impossível. Essa palavra tem a ver com uma ação ligada a uma decisão que você toma para que você tenha acesso de alguma coisa. Essa palavra do grego vem da palavra pestia. Crer significa estar convencido por alguma coisa que você está a conhecer. Você crê, se convence. Agora, eu quero que vocês entendam. A experiência cristã já nos ensina que realmente existe uma batalha muito grande. Mas como é que nós devemos vencer? Essa é a pergunta. Como é que você entende isso que Jesus derrotou Satanás? Mas depois a Bíblia diz, lutem. Como? Como vamos lutar com um ser que já foi derrotado? A verdade é essa. Jesus, ao morrer na cruz, depois de nos reconciliar com Deus, ele arrancou as chaves que o diabo havia tirado de Adão e Eva. A autoridade e domínio sobre nós, ele já não tem mais em nome de Jesus. Ele não tem. É por isso que o diabo só pode reinar através de mentiras. Ele faz vítimas pessoas que não têm verdade. Aquelas pessoas que vêm à igreja, que não se preocupam em estudar a Bíblia, que não se preocupam em ler a Bíblia, que não se preocupam em conhecer a Deus. Ele faz vítima essas pessoas. Por exemplo, o medo é uma das armas que ele usa. A dúvida é uma arma que ele usa. Porque ele sabe, se você ter medo, você será escravo daquilo que você teme. Ele sabe disso. A dúvida também é uma arma que ele usa. A incredulidade também é outra arma que ele usa. Agora, todos nós temos que estar atentos. Uma das coisas que um cristão deve aprender a fazer é se assegurar numa verdade ao ponto de proteger a sua mente. A sua mente precisa ser protegida porque é uma porta de entrada de qualquer coisa que seus olhos e seus ouvidos têm acesso. Proteja a sua mente. A Bíblia diz vigiar e orar. Proteja a sua mente precisa ser protegida e renovada a cada minuto. Mas como é que ela deve ser renovada? Na medida que um cristão vai conhecendo a plena vontade de Deus, na medida que ele vai buscando a vontade de Deus para a sua vida, a sua mente é renovada para dizer o seguinte: você conhece a Deus, você sabe o que é verdade. E por saber o que é verdade, você já consegue descobrir o que é mentira. E uma pessoa que não conhece a verdade, como é que vai descobrir o que é mentira? Ele não sabe o que é mentira. Aceita a mentira como verdade, porque a sua mente nunca foi renovada. Você não tem acesso à vontade do Pai. Você precisa ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. É por isso há muita coisa que entra na vida das pessoas.
entram pela porta que a mente abre. O que Adão ouviu para cair? O que Adão ouviu para cair? Oh, Deus proibiu a vocês para não comer esta fruta. Oh, como? E vocês serão iguais a Deus. Eles conheciam sobre a grandeza de Deus. Mas que tipo de influência é essa? O diabo fez com que Adão e Eva fossem tão orgulhosos assim como ele foi. Serão iguais a Deus. Mas não em semelhança com ele. Em termos de quê? Domínio e poder. É exatamente isso. O que a Bíblia diz? O caráter significa o nosso crescimento em semelhança com Cristo. Não tem nada a ver com orgulho. Eu e você aprendemos a palavra de Deus para podermos crescer, dar fruto e sermos semelhantes a Cristo. Isso a Bíblia fala sobre caráter. Mas o que Satanás falou para Adão e para Eva não foi isso, não. Como serão iguais a Deus? Significa, vocês serão igual a Ele em poder e domínio. Orgulho foi o mesmo pecado que ele cometeu para cair e foi expulso. E foi o mesmo pecado que ele usou para atacar. Então é uma contra-informação. E por isso, se o diabo um dia vai ter acesso na vida de uma pessoa, é quando ele vir com uma contra-informação, com um engano, com uma mentira, para poder destruir a sua vida. É por isso, proteja a sua mente. Outra coisa que você precisa fazer é ter a verdade dentro de si. Um coração cheio da palavra de Deus. Um coração cheio da palavra de Deus. Cuidado. Aplica a palavra de Deus para você vencer o diabo. O que o diabo faz? O diabo diz o seguinte: eu conheço o Deus deles. Deixa-me enganar a eles. Porque se eles falharem, já que a palavra de Deus deles não muda, Deus vai poder puni-los. É assim como o diabo faz. Eu conheço o Deus dele, o Deus deles. A palavra dele não muda. Eu vou enganar a eles para desobedecerem, para Deus deles lhes punir. É assim como o diabo faz. Isso chama-se de quê? Engano. Com astúcia ele vem para enganar as pessoas. O que o diabo quer é desinformar, é trazer a mentira, é lutar contra a verdade. É fazer de você uma pessoa tão ignorante para você não compreender nada, para você ser vítima. É exatamente isto. Agora, se Satanás não luta contra Deus, não luta contra Jesus, Deus o expulsou do céu, Satanás foi derrotado na cruz, o seu poder, domínio foi arrancado, ele não tem poder sobre os cristãos. O que lhes resta agora? As guerras que são feitas entre a igreja e o poder das trevas, o que Satanás usa? É a mentira, a desinformação, o engano. É a única coisa que lhe resta. Mas poder sobre a igreja ele não tem. Deixa eu falar para vocês. Escuta o que estou a dizer. Satanás não tem poder sobre a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. A não ser que a gente tome uma decisão voluntária para quebrar certos princípios, para preparar caminho para ele poder influenciar. A decisão está com você. E por isso Paulo, ao ensinar sobre armaduras de Deus, sabe o que ele escreveu? Eu amo essa linguagem. Isso nos ensina, preste atenção, que eu e você, como cristãos, nós não nascemos com armaduras. Eu quero que você saiba, todo cristão se tornou cristão porque nasceu de novo. Você foi regenerado pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus. Através do seu sangue, do sangue de Jesus, fomos reconciliados com Deus, através do seu poder regenerado. Nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. Quem nasce de novo é um bebê, ele precisa começar a crescer como um bebê e se alimentar da palavra de Deus para o seu crescimento. E você não nasce de novo com armaduras. E Paulo usou uma linguagem, mas
Que tipo de linguagem Paulo usou? É o seguinte, ele atribui uma responsabilidade aos cristãos para uma busca e olharem para essa falta como uma grande necessidade. Por isso ele diz assim, meus amados irmãos, revesti-vos. Revesti-vos. Em outras palavras, vistam-se das armaduras de Deus. É a vossa responsabilidade ver a ausência dessas armas como uma grande necessidade e que tenha uma vontade de buscar e se revestir. Mas por quê? Porque a guerra é real. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra poderes e potestades, forças malignas, principados que operam nas regiões celestiais. São poderes causadores de mal. Mas como? Não tem poder sobre você, mas eles têm engano. Eles têm engano. Eu estava pensando uma coisa hoje. Na nossa vida como cristãos, nós encaramos com muita coisa. Chamamos de pensamentos ao contrário sobre as nossas vidas. Pensamentos que se opõem a alguma coisa que você quer fazer. Cada pessoa que você cruza com ele pode pensar coisas diferentes sobre você. Pode pensar coisas diferentes sobre o que você quer fazer. Esses pensamentos estarão lá, mas a pergunta é, como é que esses pensamentos foram plantados na mente dessas pessoas? Essa é a grande pergunta. É o diabo. Mas eles não estão ferindo os seus corpos. Esses pensamentos não estão ferindo os seus corpos. Esses pensamentos não estão destruindo o seu corpo. Esses pensamentos têm um alvo, a sua mente e o seu coração. Por quê? É uma desinformação, é uma mentira, é uma astúcia. Agora, se você não saber vencer esses pensamentos, o diabo vai causar problema na sua vida. Ele vai causar. Irmãos, existem certas coisas, em vez de você ficar decepcionado, aborrecido, em vez de você ficar completamente desanimado, frustrado, para não te causar problemas, você precisa lembrar-se das leis de Deus, dos princípios de Deus, para você se conter. Vencendo isto, a tua vida estará livre em nome de Jesus. Por que há tanta gente? Olha, o diabo sabe, decepcionando você, vai trazer problema para a sua saúde. O diabo sabe, se você viver desmoralizado, vai afetar negativamente a sua vida. Ele sabe. Então, Satanás sabe muito bem que eu vou decepcionar. É por isso que, deixa eu falar para vocês. Nesta vida, tem certas coisas que você deve evitar ouvir. Por exemplo, deixa eu falar para vocês. O diabo quer que você tenha acesso a algumas informações. E se você não estiver preparado, você vai cair nas suas armadilhas. Algumas informações que podem gerar medo. Eu já recebi muitas informações, só que, deixa eu falar para vocês, quando a mente está protegida e o coração está cheio da palavra, está cheio de promessa, você sabe que Jesus venceu, você sabe que o diabo não tem poder sobre a sua vida, você sabe que o diabo não tem poder em nome de Jesus, e você sabe que está sob a proteção divina, quando o coração está cheio de verdade, e a mente está protegida, e tudo que o ouvido e os olhos têm acesso. Quando você está preparado, sabe o que você faz? Você diz assim, Satanás, seu mentiroso, cobarde, estúpido, em nome de Jesus, está amarrado agora, fora! Em nome de Jesus. E você continua onde? Caminhando na vitória. Por que o diabo quer que você tenha acesso de coisas negativas? Porque ele sabe que vai gerar medo, ele vai gerar pânico, ele vai gerar incerteza, ele vai colocar dúvidas. E quando você deixa de acreditar na palavra de Deus,
e vai começar a acreditar nas sugestões que o demônio estão trazendo para você. O diabo está sugerindo coisas. Para pessoas que não têm o conhecimento da palavra, sabe o que está acontecendo? Eles estão seguindo o que o diabo sugeriu. É preciso ter muito cuidado, queridos irmãos. Ponha isso na sua mente. Enquanto Adão e Eva viviam no jardim do Éden, tinham domínio e autoridade, Satanás não tocava os seus corpos. Muitas das vezes a entrada de doenças é a sua mente. A sua mente é a entrada de doenças, por causa de frustração, desânimos, por causa daquilo que você não está conseguindo vencer. É por isso os princípios estão ali. Igreja, deixa eu falar para vocês, nós temos que abraçar esta verdade. Nós temos que abraçar esses princípios. Não importa que tipo de barreiras o inimigo colocou na sua vida. Leia a Bíblia, diga: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é meu socorro. O Senhor é meu refúgio. Socorro bem presente na angústia. E acabou. Creia nessas promessas. Porque o diabo vai perder qualquer influência contra a sua vida. Ele vai perder influência sobre a sua vida. Desinformação, enganos, mentiras. Tome muito cuidado. Aleluia. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá as minhas necessidades. Você está passando por um momento de fome, momentos de falta, crise financeira. Em nome de Jesus, busque uma promessa na palavra de Deus e diga para o diabo: você é mentiroso, você quer me desencorajar. Em nome de Jesus, eu vou buscar o auxílio da parte do meu Deus. Você está sentado numa boa, alguém começa a ligar para você e dizer o seguinte: fulano xixi, fulano xixi, fulano xixi estão a tramar alguma coisa contra você. O que você vai ter que fazer? É ouvir o que essas pessoas estão a falar? Ok, pode ouvir, mas busque uma orientação da parte de Deus. Eu já ouvi, muito obrigado, mas o Senhor está comigo. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. De quem eu temerei? Se os malvados, os meus adversários, se levantarem para comer as minhas carnes, eles vão cair, vão tropeçar. Você está a declarar o quê? A palavra de Deus, que é uma informação que lhe foi dada. Adão foi dado uma informação, só que quebrou. Você também está sendo dado informações. Cuidado para você não quebrar. Porque contra a sua vida o diabo não tem poder. Mas ele tem um engano. É a única coisa que ainda resta nele. Porque Jesus já o derrotou na cruz. Em nome de Jesus, aleluia. Eu estava fazendo estudo sobre isso. Se Jesus venceu o diabo, por que a Bíblia diz que nós temos que lutar com ele? Jesus quebrou a legalidade que ele tinha sobre as nossas vidas. Tirou a autoridade que ele tinha em domínio. E pegou a autoridade e domínio e entregou à igreja. Então, para dizer o seguinte: estamos a viver como se num tempo onde estamos a viver num tempo como é como se deixa eu falar para vocês. Estamos a viver num tempo como Adão antes de pecar. Ouviu o que eu disse? Satanás não poderia ferir os seus corpos. Mas temos que ter cuidado. O mesmo tipo de cuidado que Adão não teve, nós temos que ter. Por isso que diz a Bíblia: vigiai e orai. Agora, fomos alistados para a guerra. Usem as armas de Deus para vocês vencer cada dia em nome de Jesus. Vou ler o último versículo para a gente terminar e orar. Será que você está sendo ajudado? Você está sendo abençoado? Eu falei aqui, pessoas que não têm entendimento sobre guerra espiritual relaxam bastante. Normalizam tudo, eles normalizam tudo. Não tem que se defender, não tem nem que atacar. Para eles é tudo normal. Escuridão e luz, para eles é a mesma coisa. Não. Para quem é guerreiro, na verdade, sabe de que lado está. Você sabe o que é escuridão, você sabe o que é luz. 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3. Irmão, pode colocar na tela, por favor.
2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3. A guerra espiritual é algo real. Muita gente pararam de guerrear, queridos irmãos. Porque tudo está normalizado na vida delas. Eu vou trazer algumas palavras aqui que ajudarão os irmãos a restaurar o hábito de orar, o hábito de guerrear, porque você foi alistado para a guerra. Embora sejamos humanos, são vários versículos, irmãos. Eu falei de 2 Coríntios 10, 3, 4, 5 por lá. Vamos todos olhar para a tela, por favor. Já tem a Bíblia aqui na tela. Não, irmão, começa, por favor, no versículo 10. Embora sejamos humanos, preste atenção. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões o quê? Vamos todos ler, em nome de Jesus. Vocês estão aqui? Alguém está a dormir? Diga amém. Ah, sim. Isso não falta, não. Vamos todos ler, em nome de Jesus, vamos. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Aleluia. Versículo a seguir. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Amém. A seguir. Todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Uau! Graças a Deus. Amém. Nós fomos alistados para a guerra. Alguém me fez pergunta. Apóstolo, o que significa mesmo guerra espiritual? Agora preste atenção. No livro de 1 de João, capítulo 3, no versículo 8. Eu disse que esse seria o último versículo, né? Mas eu só quero vos ajudar. O que é que significa guerra espiritual, na verdade? Irmão, põe aí. 1 João, capítulo 3, no versículo 8. Essa é a definição correta. Olha, a definição mais correta sobre guerra espiritual está neste versículo. 1 João, capítulo 3, no versículo 8. O que significa guerra espiritual? Olha, mas quando continua... Vamos ler todos, 1, 2, 3. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aleluia! Guerra espiritual, diga comigo, guerra espiritual significa destruir. Mais uma vez, diga destruir todas as obras do diabo. Agora já imaginou? O nosso envolvimento na guerra espiritual significa que eu e você, como igreja, nós fomos comissionados. Essa faz parte da nossa missão. É destruir as obras do diabo. Mas como? Essa é a pergunta. Como é que nós podemos destruir as obras do diabo? Eu disse nesta pregação, muitas das vezes precisamos de atitudes. Atitudes, isso é, que vai fazer com que um cristão vença o mal. Muitas das vezes o mal precisa ser vencido com o bem. E por isso as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas do inimigo. Veja só, precisamos de atitude. Deus deu a Adão autoridade e poder e deu leis. E essas leis precisam gerar atitudes para trazer uma grande vitória dos cristãos no mundo. Vou dar um exemplo. Você é um cristão. A Bíblia diz que você deve destruir as obras do diabo. Você trabalha numa empresa e está envolvido na corrupção. Você se tornou ladrão naquela empresa. Você não tem atitude para vencer. Você está a agir usando o mal. Talvez pensando que o mal vai te ajudar a prosperar.
mas sem saber que o diabo está a trazer domínio, está a ter domínio sobre você. A sua mente não tem informações. Você está a acreditar mentira como verdade. Olha só o que o diabo está a fazer. Ele está a usar uma desinformação, ele está a lutar contra uma verdade, o diabo está a enganar, e você, sem ter isto na consciência, o diabo está tendo domínio sobre você. Para dizer o seguinte: um cristão derrotado é aquele que se deixa influenciar pelos demônios. É preciso ter atitude, vencer o mal com o bem. Você é um cristão? Você sabe o que significa? Conhece o significado das obras do diabo? Ele não está arranhando o seu corpo. Ele não está a rasgar o seu corpo. Ele não está a atingir o seu corpo. Olha só a porta da entrada para o diabo influenciar a você. E a sua mente, falta de uma informação da palavra de Deus. Ele está ali a enganar a você. Ele mandou você roubar. Ele mandou você se corromper. Ele mandou você fazer coisas que não se faz. E você chega na igreja, olha só. Nós temos que ter muito cuidado. Você chega na igreja de estar a fazer guerra espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não. É preciso atitude para você vencer. Começa a gritar: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você tem brechas na vida, portas estão abertas, a sua mente é o lugar de acesso para o diabo manipular a sua vida, para te deixar cair. Você não é um crente vencedor. Você não é um cristão vencedor. É por isso que pessoas que não entendem nada sobre guerra espiritual, eles nem sabem se estão vencendo ou perdendo. Está tudo normalizado. Eles nem sabem de que lado eles estão. Se você está do lado das trevas ou do lado da luz. Porque lhes falta a verdade. A atitude é uma das armas tão eficazes, onde você põe em prática um princípio bíblico para se defender ou para você atacar. Há muitos crentes que já pararam de lutar. As pessoas já não lutam mais. Viraram pessoas passivas. Se não convive com o pecado, essas pessoas, elas convivem com o pecado. Uma coisa, deixa eu falar para vocês. Uma coisa é cometer pecado. É cometer pecado, outra coisa é conviver com o pecado. O que significa isso? Estou a falar de cristãos que já não lutam mais. Está tudo normalizado, já não lutam mais. Já não lutam mais, não são guerreiros. Vivem como se não tivesse nada a se defender, ou vivem como se não tivesse, vivem como se não tivesse, aliás, se não, como posso explicar? Eles vivem como se não tivesse qualquer coisa por se defender. Eles vivem como se não tivesse alguma coisa por atacar. Está tudo normalizado. Esses cristãos já não lutam mais. Ou estão a viver no pecado, ou então estão a conviver com o pecado. Qual é a diferença entre as duas coisas? Viver no pecado significa praticar pecados. Você vive pecando, está a pecar. Você está no pecado, está mergulhado no pecado. Mas a outra coisa é que você está a conviver com o pecado. Quando você convive com o pecado, quer dizer, chega um tempo em que o pecado já não te incomoda mais. Coisas erradas já não te incomoda mais. Uma necessidade já não te incomoda mais. Um problema já não te incomoda mais. Você convive, está tudo normalizado. É por isso que é triste dizer o estado desse tipo de cristãos. Porque é como se o diabo, que o diabo já está a controlar suas vidas. Eles já não se incomodam mais com o pecado. Não se incomodam. É quando você vê cristãos na mesa dos escarnecedores. É quando você começa a ver cristãos
a ouvirem tanta sujeira. Eles têm tempo de ouvir sujeira. E ver esses cristãos a fazer parte da mesa dos escarnecedores. Já não se incomoda. Os cristãos que se incomodam, sabe o que eles fazem? A vida deles é guerra, é lutar contra o mal. Ele diz assim: dê-me licença, esta conversa já não faz parte da minha vida. Tchau, até o outro dia. Você vai, mas hoje já não acontece isso. A mesa dos escarnecedores, onde se fala mais besteiras, onde se fala mais coisas sujas, onde se fala mais escândalo, é ali onde esses cristãos estão convivendo com esses pecados. Que coisa triste. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Onde é que estão guerreiros, queridos irmãos? Será que você ainda sente-se incomodado? Será que algum mal te incomoda? Hoje, por exemplo, as pessoas que não são cristãos, olha, já não passa por nossa cabeça orar por essas pessoas para se converterem. Nós já não lutamos. Nós já não lutamos para essas pessoas se converterem. Você pode ouvir, ter um amigo que deixou a mulher dele, deixou a esposa dele, que está se amantizar com outra pessoa também que você conhece. No mesmo ambiente, você está lá. Você nunca chamou esse amigo e dizer assim: isso está errado, porque você está a conviver com o mal que já não te incomoda. Teu amigo deixou a mulher dele, está se amantizar com tua amiga, e você não tem coragem de chamar o seu amigo e dizer que estás a destruir a sua família, que isso está errado. Não, está a conviver com o mal. Onde é que estão guerreiros? Os cristãos já não lutam mais hoje, já não lutam. Já ninguém está capacitado e habilitado para poder trazer cura. Não. Isso é um problema sério. Os cristãos deixaram de lutar. Está tudo normalizado, você já não sabe o que é trevas nem luz. Além de viver no pecado, convive com o pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Guerra espiritual significa destruir todas as obras do diabo. Mas como? Através da pregação da palavra de justiça. Se você pregar, mas por que você deve pregar? É para pecadores ouvirem e se converter. O objetivo da pregação é para trazer conversão, amados. Se você descobrir que existem pessoas que vivem completamente perdidos, o que você deve fazer? É pregar para eles. Por que você não está a pregar para os pecadores? Porque está tudo normalizado. É para você pregar para eles. Quando você prega a palavra tem poder para libertar pessoas que estão no cativeiro da escravidão do pecado. Como é que você pode destruir as obras do diabo? É quando você aconselha as pessoas que estão a viver de forma tão desencaminhados na vida. Pessoas que estão a se desencaminhar. O conselho traz um despertamento para as pessoas descobrirem que estão errados. Quando você fazer isso, está a livrar essa alma do inferno. Você está a batalhar. A demonstração, até a repreensão faz parte de uma arma de guerra. A palavra de Deus, ela foi dada a nós para poder não só edificar, mas também repreender. Quando você ora por uma pessoa, você está a destruir as obras do diabo. Quantos cristãos hoje conseguem orar pelos seus familiares? Quantos cristãos hoje conseguem estender a mão quando um membro da sua família já não tem como se manter? Quantos de vocês conseguem dar dinheiro aos amigos, dar dinheiro com colegas, mas você não consegue socorrer alguém na sua família que está em crise, com problemas sérios financeiros? Que coisa! Nós não sabemos realmente como usar os princípios e construir uma atitude
onde vamos ter que usar a nossa atitude como uma arma, vencendo o mal com o bem. As pessoas estão a enfraquecer hoje. As pessoas já não lutam, não guerreiam mais, mas está ali a verdade. Tomem cativo todo pensamento, toda a obediência a Cristo, toda a mente a obediência a Cristo, corrigindo todo tipo de argumento que se levanta contra Deus. Hoje os cristãos vão se levantar e orar. Viu uma necessidade, é para você orar. Viu um problema, é para você orar. Alguma coisa está acontecendo, é para você orar. Tome cuidado. A sua mente é porta de entrada de muita coisa. O diabo quer desinformar, quer lutar contra a mentira. Ele quer te enganar. Olha só, vamos lá fazer a pergunta. Quem é vencedor mesmo e quem está andando na derrota? A não ser aqueles que aceitam os enganos do diabo. Uma vez fui para a farmácia para comprar medicamento. Hoje eu tenho pensado o seguinte: por que o diabo armou aquela armadilha para mim? O medicamento custava 60 e pouco, se não estou em erro. Eu tinha uma nota de 200. E o homem lá disse assim: olha, dá-me dinheiro, vou te vender esse medicamento mais barato, você não leva a fatura. Aquela parte de medicamento, 50%, vamos dividir. É o seguinte: o medicamento ia custar 60 e pouco, dividindo dava 30 e pouco, 30 e pouco. Então eu ia pagar 30 para ele, eu ia pegar aquele 30 que era de medicamento para mim, mas sem recibo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Mário, o diabo tem um plano. Eu abri os olhos para aquele senhor, queridos irmãos. Ele disse: não faça isso comigo. Eu vou informar o seu patrão agora. Shhh, não faça isso, vou perder emprego. Ele disse: dá-me recibo e dá-me meu troco, assim como você disse para mim sobre o custo desse medicamento. O que o diabo queria fazer comigo? Essa é a pergunta. Será que muitos cristãos conseguem ver isso? Talvez você está mergulhado na corrupção. Você pensa que está a ganhar? Não, é que o diabo está tendo poder sobre você. Mas a pergunta é: que tipo de consequência você está a ter? É que por falta de informação, mesmo você estando a sofrer, você nem sabe o que está a sofrer. Mesmo você estando a perder, você nem sabe o que está a perder. Porque para perder é preciso ser uma pessoa que ganhou um dia. Para você cair, porque um dia você ficou de pé. Para conhecer a mentira, porque um dia você conheceu a verdade. Olha só esse tipo de cristãos cegos de entendimento, que nem sabem o que o diabo está a fazer com a vida deles. E já pararam de lutar. Não, fomos alistados para a guerra. Para isso o Filho de Deus se levantou. Para isso o Filho de Deus veio. Ele veio, se manifestou para destruir as obras do diabo. Falei há pouco tempo atrás. Você vai tomar conhecimento que tem pessoas com ideias ao contrário sobre a sua vida. Tem pessoas que estão inventando histórias sobre você. O diabo vai semear essas coisas na vida deles. Tem pessoas que vão mostrar, não só falar, vão ter que mostrar uma oposição, um espírito ao contrário, a manifestar através da vida deles. Mas preste atenção, não é para você se decepcionar. Não é para você desistir. É para você buscar princípios de Deus, para você atacar o inimigo e continuar a andar em vitória. Você vai ouvir coisas que nem deveria ouvir. Mas por que o diabo está a fazer isso? Ele quer controlar a sua vida. Ele quer que você tenha medo. Ele quer que você fique com medo. Ele quer que você ande com medo. Não! A única porta de entrada para o diabo derrubar a sua vida é sua mente. Guarde a sua mente, vigie em nome de Jesus. E começa a orar. Entra em batalha e ora seriamente. Se o diabo está a causar qualquer problema, ora, 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 como nunca antes. Cuidado. Não relaxe. Não normalize coisas. Se você perdeu tudo isso, deixa dar um diagnóstico.
você está à beira de morrer espiritualmente. Uma pessoa que não tem paladar, nem consegue sentir cheiro de coisas, está doente. Como é que você não consegue se incomodar com coisas erradas? É porque você está doente. Nesta noite que Deus te dê graça para que você volte a ter saúde espiritual. Volte a ter graça da parte de Deus, saúde espiritual, que tenha vida. Que Deus faça de você um guerreiro mais uma vez. Um homem, uma mulher que ora em nome de Jesus. Não uma pessoa que se decepciona. Para dizer que decepção significa que a mensagem que foi liberada já deu o seu efeito. Decepção é um efeito de alguma coisa negativa. Diz a Bíblia, David se encorajava a si mesmo. Enquanto muitos estavam a lutar contra o desencorajamento, David se encorajou a si próprio. Deus deu vitória ou não deu? Deu vitória. Envolvidos na guerra espiritual. Irmãos, vamos orar como nunca antes. Se você descobrir que alguma coisa não está bem, ora, por favor. Não aceite na mentira do diabo. Ora! Porque o diabo tem sempre uma mensagem. Basta você ter acesso a essa mensagem. Você cai na desmoralização. Ponha sempre uma coisa na sua mente. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Ponha-se de pé em nome de Jesus. Será que você já notou que está perdendo? Ou você ainda acredita que está ganhando? É triste. Cristãos que vivem uma vida derrotada, mas que não sabem que estão sendo derrotados. Quebrando princípios e caindo na derrota. Que Espírito Santo nos ajude, cristãos fortes e guerreiros, que sejam gerados em nome de Jesus Cristo. E que vão destruir todas as obras do diabo em nome de Jesus Cristo. Que não convive com o pecado. Cristãos que sentem nojo das burjardas, nojo das besteiras, e que dobram o joelho e começam a orar: Deus, transforma os meus amigos em nome de Jesus. Cuidado. Levanta uma mão para cima. Eu quero que você comece a meditar na grandeza do Pai. Se estamos a lutar com um ser que foi derrotado, o que está na nossa consciência sobre aquilo que ele, o que ele tem e quais são as armas que nós devemos usar? Diz a Bíblia: cingi os vossos lombos com a verdade. Coloque o capacete da salvação, escudo da fé. Prepara os vossos pés, as vossas botas para a preparação do Evangelho. Orai a todo o tempo, com perseverança diante dele. Tenham a palavra como a espada do Espírito. Apliquem os princípios, as leis de Deus, que vai ter que gerar atitudes vencendo o mal com o bem. Em nome de Jesus. Você que sabe onde é que você está, de que lado você está, levanta as suas mãos. Se é para pedir perdão a Deus, peça perdão nesta noite. Ora e diga: Senhor, me perdoe, por favor. A minha mente está vulnerável. O inimigo tem me dominado. Tenho quebrado leis. Nunca pensei que o diabo está tendo domínio sobre a minha vida.
Agora eu posso ver o lugar onde me encontro, decepcionado, desencorajado, sem paz, sem alegria, tentar gerir problemas na minha vida. Senhor, por favor, me ajuda. Se eu abrir a minha mente, a porta da minha mente, para aceitar toda desinformação, tudo que é contra a verdade, tudo que é contra a sua palavra, Jesus, por favor, me perdoa. Ora, peça perdão a Deus nesta noite. Vamos orar. Você não sabe se está sendo vencido ou você está vencendo. Talvez você está doente espiritualmente. Peça a Deus, diga: Senhor, me perdoa. Eu preciso de vencer o mal. Eu preciso de vencer o diabo. Eu preciso de vencer. Em nome de Jesus, vai, ora, peça perdão a Deus nesta noite. Diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me perdoa nesta noite. Tudo que eu deixei acontecer na minha vida, todas as portas que eu abri para o inimigo ter acesso, para mudar alguma coisa na minha vida, eu oro em nome de Jesus Cristo, que eu esteja livre em nome de Jesus. Hoje, Senhor, diga: eu oro, Pai amado, em nome de Jesus, para que seja revestido de poder, revestido de poder e autoridade. Diga: Senhor, eu quero me revestir com as armas, me revestir das armas do Senhor, em nome de Jesus. A partir desta noite, eu quero me revestir de armaduras de Deus, para vencer, em nome de Jesus Cristo, para vencer e destruir todo o poder satânico, todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Diga: Senhor, reveste-me com as tuas armas, reveste-me com as tuas armas, para que eu possa vencer em nome de Jesus. Diga: todo plano satânico, toda astúcia maligna não terá mais poder sobre a minha vida. Diga: não quero viver as mentiras do diabo, não quero viver as suas mentiras. Diga em nome de Jesus, a partir de hoje, diga: a partir de agora, em nome de Jesus, eu declaro que os poderes malignos sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Vamos, ora. Levanta a sua voz e ora. Rejeita tudo aquilo que está comprometendo a sua vida. Rejeita tudo aquilo que está destruindo a sua vida. Rejeita toda a mentira do diabo. Rejeita agora. Rejeita em nome de Jesus. Rejeita agora. Ora em nome de Jesus, ora. Levanta a sua voz. Tem muita gente, pensam que são cristãos fortes, mas são prisioneiros de uma mentira, são prisioneiros de um engano, são prisioneiros de qualquer coisa maligna sobre as suas vidas. Ora, diga: Senhor, me ajuda a estar livre. Ora, abra sua boca e ora. Abra sua boca e ora em nome de Jesus. Abra sua boca e ora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, toda mentira satânica, toda mentira maligna, toda desinformação, todo engano, toda astúcia do inimigo, seja completamente quebrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, queremos estar prontos para punir todo argumento maligno contra a plena vontade de Deus, toda mentira, todo engano, em nome de Jesus. Livre de enganos, livre de engano. Ora, diga: Senhor, livra-me de enganos, livra-me de enganos, livra-me de enganos, livra-me de enganos. Vamos, ora. Peça a Deus, em nome de Jesus, livre de engano. Conheça a plena vontade de Deus, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero conhecer a sua plena vontade. Eu quero renovar a minha mente, conhecendo a vontade do Pai. Tudo aquilo que o diabo usou para influenciar a minha vida,
Hoje, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus. Que Deus ilumine o seu entendimento nesta noite. Que Deus faça de você um guerreiro e vencedor. Porque tem muita gente que entra nas igrejas, pensam que estão a fazer guerra espiritual, mas são as pessoas mais derrotadas, com brechas, com portas abertas na mente deles, que não estão preparados nem para entrar em batalha. Sabe, vamos orar para Deus destruir todo o entendimento maligno. Pessoas que normalizam, que são normalizados nos problemas. Sabe, quando eu estava a vir aqui para a igreja, uma palavra veio para o meu coração, eu fiquei muito triste. Há um silêncio absoluto das orações. Há muita gente que já não ora. Quando Deus colocou essas palavras no meu coração, fiquei triste. Até os intercessores, muitos que diziam que eram intercessores, a maioria deles já não oram. Há um silêncio absoluto. A pergunta é: o que está acontecendo? Vamos orar para Deus ter misericórdia de nós. Vamos orar para que Deus venha ativar em nós o fervor. Nada mais incomoda ninguém, mais nada incomoda ninguém. Ninguém mais é incomodado por nada. Há uma fraqueza tão grande de oração. Muita gente vivendo na derrota. Satanás a influenciar mentes, desinformação. Há muita decepção, há muita doença. Doenças estão a entrar pela porta da mente. Frustração, tensão alta, problemas sérios. Vamos orar, pedir a graça de Deus, para que Deus venha ativar o hábito de orar, o fervor dentro de nós. Vamos orar, vamos orar. Abra sua boca e comece a orar. Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, estamos diante da Tua presença nesta noite. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós buscamos a Tua face, Deus de Israel. Deus grande e poderoso. Nós oramos em nome de Jesus para que Teu Espírito Santo venha ativar. Venha ativar, meu Pai, o hábito de oração. Venha ativar o fervor. Venha ativar jovens, homens e mulheres que vão se levantar como guerreiros para orar e destruir as obras das trevas. Em nome de Jesus, trazer uma grande vitória. Destruir as obras das trevas no nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, venha ativar o hábito de orar. Venha ativar, em nome de Jesus, venha destruir as obras das trevas. Venha levantar a Tua igreja. Levanta o Teu povo para orar como nunca antes. Nós oramos em nome de Jesus, que haja fervor, em nome de Jesus. Mentes iluminadas pela Tua verdade. Pessoas que oram em nome de Jesus. Pessoas que não estarão satisfeitas com coisas que não prestam. Pessoas que vão buscar a face de Deus. Pessoas que vão buscar a face de Deus. Pessoas que vão orar. Pessoas que vão clamar a Deus. Pessoas que vão trazer vitória. Pessoas que vão viver vitórias. Vitórias no nome de Jesus. Vitória. Vitória no nome de Jesus. Todo mal caia por terra. Toda fraqueza caia por terra. Toda hipocrisia caia por terra. Em nome de Jesus. Pai, levanta a Tua igreja. Levanta o Teu povo. Homens e mulheres. Pessoas que oram. Que buscam a face de Deus. Pessoas que buscam a face de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que oram. Pessoas que oram. Pessoas que oram. Pessoas que vão fazer guerra espiritual. Derrota completa de Satanás com todas as suas obras. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres, guerreiros da luz,
Guerreiros da luz, guerreiros da luz, guerreiros da luz, guerreiros da luz. Levanta, ressuscita pessoas que já morreram espiritualmente. Senhor, cura aqueles que estão espiritualmente doentes, em nome de Jesus Cristo. Restaura, meu Pai, restaura. Levanta guerreiros, levanta guerreiros, levanta guerreiros. Prepara-nos, ó Pai, para grandes vitórias. Que as mentes sejam protegidas, mentes completamente protegidas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guerra espiritual significa destruir todas as obras do diabo, através da pregação do Evangelho, através da demonstração, através do aconselhamento, através da repreensão, através da oração, através de chamada de atenção, para dizer o seguinte: você não está a conviver com o pecado. Você tem consciência de que você não está a conviver com o pecado. Você se incomoda com qualquer coisa que não presta. E o que você vai ter que fazer é orar. Ora quando as coisas não estão bem. Ora quando tudo vem de uma forma ao contrária. Cuidado se decepcionar. Tem certos demônios que operam através de pessoas. Mas tome o máximo de cuidado. Aprenda a palavra de Deus. Aprenda a usar a palavra de Deus como contrariar isso tudo. A Eva tinha toda a verdade para vencer Satanás. Não havia ferimento nos seus corpos. O diabo não podia tocar os seus corpos. Mas o diabo trouxe o engano. Eles quebraram a lei de Deus e desobedeceram. Uma brecha se abriu. O diabo entrou para ferir as suas vidas. Igreja, eu e você temos autoridade. Levanta uma mão para o céu. Diga: porque eu aceitei Jesus, hoje eu creio que a autoridade e domínio me foi dado em nome de Jesus. E eu creio nesta noite que Satanás não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre o meu corpo, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que sou vencedor, porque eu conheço a verdade de Deus. Que a minha mente seja protegida, livre do engano e de toda desinformação. A partir de hoje, Satanás, você não vai me mudar. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação maligna sobre a minha vida. Eu recebo minha vitória em Cristo Jesus. Renuncio agora tudo que dá legalidade ao diabo, toda mentira, todo engano. Eu renuncio agora em nome de Jesus. Escuta aí, vive a verdade, porque muita gente não está a entender o que significa viver como vencedor. Dei um exemplo aqui. Você é um funcionário. De repente, os seus colegas vão te influenciar para você roubar ou ser um corrupto. Essa é a única forma do diabo derrotar você. Ao aceitar, você está a aceitar um engano, uma desinformação. Isso vai mudar você e vai gerar brecha para o diabo entrar na sua vida. Essas são as únicas armas que o diabo tem para usar. O resto, ele não tem poder nem domínio sobre o seu corpo. Não tem domínio sobre a sua vida, a não ser que você dê a legalidade. Pedro disse para Ananias: por que deixou Satanás entrar no seu coração? Estude essa palavra deixar, significa permitir. Você aceitou ser mudado por um engano. Aliás, você aceitou ser mudado por uma mentira. Tome muito cuidado. Há muitos cristãos hoje que não sabem diagnosticar a causa da fraqueza. Pode ser que você está espiritualmente doente. Peça a Deus para que te restaure em nome de Jesus Cristo. E ora, não conviva com o pecado. Ou se você descobrir que alguma coisa não está bem, ora para que Deus lhe dê vitória. E não só, envolva-se na guerra espiritual. Prega a palavra, aconselha quem está errado, admoesta, repreenda quem está a ser desencaminhado. Ora por esta pessoa, tenha atitude. Faça com que os princípios gerem uma atitude. Você às vezes precisa vencer o mal com o bem. Faça o bem, você vencerá os seus inimigos em nome de Jesus.
Deus abençoe vocês. Pai, obrigado por essa noite.